Bem, boa tarde. Eu vou tentar me ater aos meus 20 minutos para não esvaziar mais o auditório. E muito obrigado pelo convite à EBC, à Unesco, e é um prazer estar aí compartilhando essa tarde com vocês. Eu vou me ater também ao nosso tema, ao tema da nossa mesa, comunicação pública no cenário convergente. Então eu vou tentar rapidamente estabelecer o que é uma coisa, a meu ver, e o que é outra, o que nós estamos falando quando a gente fala em comunicação pública e quando nós falamos em cenário convergente. Eu não sei se é isso. Há um probleminha de comunicação ali, eu vou falar, porque como não... Ok, perfeito. Então eu vou sinalizando aí com o dedo para ir próximo. Vamos estabelecer rapidamente uma pequena cronologia da televisão brasileira. Se a gente observa essa cronologia, a gente viu que a televisão nasce em 1950, e lá embaixo, na última linha, em 1968, aparece a primeira televisão dita educativa no Brasil, que é a TV Universitária em Recife. Um gap, portanto, de 18 anos. Então, a gente observa na genealogia da televisão pública no Brasil algumas questões. Ela aparece 18 anos depois da instalação da televisão comercial. Ela vem na contramão da tradição europeia da televisão pública até aquele momento, uma televisão que nasceu em 1936, com a tantas vezes citada BBC, e se expandia depois por toda a Europa. Ela nasce dependente de governos e entidades. Ela é montada completamente sem organicidade, seguindo modelos distintos, o que permanece até hoje, em nada mudou. Ela é complementar à televisão comercial, e essa é uma questão que deve ser bastante polêmica, bastante discutida, porque ela assume desde cedo essa condição de complementaridade e ela se desqualifica, se autodesqualifica como televisão competitiva. Ela se resigna a isso e ela, durante muito tempo, hoje um pouco menos, mas ainda bastante, se volta a uma atividade mais, aspas, educacional do que televisiva. Evidentemente, surgem os modelos de gestão privados, que vêm a partir de 1950, a nossa televisão, seguindo o modelo inaugurado nos Estados Unidos em 41, e o modelo público que vem a partir de 68, né, se nós podemos dizer tal coisa, seguindo o que se iniciava na Grã-Bretanha em 36. Então, se a gente discute aí o dia inteiro se as mídias públicas elas são pagas pela coletividade, elas devem ou não ser voltadas para a coletividade. Mas se as mídias públicas são pagas pela coletividade, eu acho que é consensual de que elas têm que ser voltadas para a coletividade. Se a mídia não é pública, eu acho que a gente pode discutir de outra maneira. Mas uma mídia pública paga por nós, tem que ser voltada para nós. Nesse sentido, as mídias públicas não podem servir para replicar as mídias privadas. Né? Pelo contrário, elas têm a obrigação de se antecipar a elas. Eu vejo dois caminhos para isso, que só podem ser percorridos simultaneamente, não podem ser percorridos em momentos distintos. Um é estabelecer patamares mais rigorosos na observação do papel social de toda a mídia. E o outro é assumir um papel de vanguarda na pesquisa de formas, de conteúdos, de adequação dos conteúdos à dinâmica midiática, né, e de maneira bem especial das tecnologias colocadas à disposição dessa necessidade. Esses dois caminhos têm que ser percorridos ao mesmo tempo. Eu estou olhando para ver se nós estamos juntos lá. Fica claro, então, que as mídias públicas têm um compromisso umbilical com sua independência. Eles não podem depender de ninguém, eu sei que o que eu vou dizer é bastante polêmico, mas eles não podem depender de ninguém, muito menos de governos. Evidentemente, eu estou me referindo à televisão generalista, eu não estou me referindo a outra forma de mídia pública. A dependência de governos é, a meu ver, inversamente proporcional à capacidade da mídia de avaliar o seu papel social. E se isso acontece, evidentemente, de cumprir o papel social relevante. Compete também, a meu ver, as mídias públicas está na linha de frente da inovação formal, do conteúdo e tecnológico.
Esse é um grande desafio da comunicação pública num momento muito especial como esse que a gente está vivendo, onde a mídia se reinventa diariamente dentro de um cenário de convergência midiática e tecnológica. Falar um minutinho sobre o cenário convergente. Quando nós falamos de cenário convergente, nós estamos falando, por um lado, no entrelaçamento e interdependência de mídias, e, por outro, no constante surgimento de inovações tecnológicas, que, em larga escala, lembra muito aquela ideia do teleprompter do George Gilder. Nós vamos ver a seguir, isso é um comercialzinho da Google. The web's only been around since the 1990s. People weren't connected all the time, and neither were their computers. A web só começou na década de 90, as pessoas não estavam conectadas antes, nem os seus computadores. E, bom, a web foi criada para todo mundo. O Chromebook, na verdade, né, que tem um Wi-Fi e, né, os dados que permite a conexão pela web. E então você pode acessar a web praticamente em qualquer lugar, né, do seu escritório, a sua casa, pescando, enfim, em qualquer lugar. Não interessa onde esteja, você pode ficar conectado à web com esse roaming. E quando você não estiver conectado, você pode também ouvir músicas, escrever e-mails, jogar joguinhos ou até ler o noticiário até você entrar mais uma vez online. Naturalmente que esse conceito dele chegasse tão longe, mas está tudo no mesmo gadget e não há como fugir a isso. E aí o setor público tem as maiores oportunidades de ousar, de experimentar. Algumas vezes falou nessa sala em experimentação e ousadia, e eu não posso concordar mais, de criar para a coletividade. Essas mídias, elas não apenas se interligam, como nós estamos vendo, elas se fundem e fisicamente se transformam. A convergência se dá em cenários virtuais. A convergência hoje se dá no que modernamente se chama em nuvens, né? E nós vamos ver um minutinho dessas nuvens aí. With a Chromebook, you can always pick up right where you left off. Logging into your computer automatically logs you into all your Google services. Bom, Gmail, para você poder fazer, né, o serviço aqui do Google, você tem a conexão, o Chrome também faz com que o seu computador fique sincronizado com o seu browser da web. Então, esteja você no trabalho ou em casa, todas as suas marcações, applications estarão lá também. Você tem, né, um convidado, ou seja, seus colegas podem entrar na internet, mas não se preocupe, eles não vão poder entrar no seu e-mail, outros dados, e depois todas as informações de browser estará desligada, né? E mesmo que você perca o seu Chromebook, você pode rapidamente resolver seu problema, seus documentos, fotos, estão todos armazenados online. Você entra num dispositivo novo, ou até pegar um emprestado e está tudo lá. Ou seja, não interessa o que ocorrer com o seu Chromebook, os seus dados estarão sempre seguros. O computador, seja o que é, e o conteúdo está todo nas nuvens. Essa é a maneira como a gente assistia a televisão quando a televisão começou no Brasil, todo mundo sentado juntinho, pai, mãe, filho, filha, o periquito, todo mundo assistindo em conjunto o mesmo conteúdo. Essa é a maneira como a gente consome o produto televisivo hoje. Você pode clicar neles, por favor. E eu vou falando enquanto isso, um minutinho só. O conteúdo pode até ser o mesmo, e o conteúdo está em toda parte. Está numa tela de grandes proporções, ela está num computador pessoal, ele está num dispositivo móvel. O conteúdo pode ser o mesmo. O conteúdo pode ser o mesmo ou o conteúdo é o mesmo. O conteúdo talvez não deva ser o mesmo. O conteúdo certamente, em muitos casos, não deve ser o mesmo. E cabe largamente à mídia pública determinar isso. Eu queria me referir um segundinho a uma pesquisa feita pela Telefônica há uns 2 anos sobre a disputa pelas telas, comparando a televisão com a internet, celulares e videogames. Essa pesquisa tem uns 2 anos, mais ou menos. A gente observa que a televisão, aparece ali, contra os videogames, surpreende. Isso, jovens de 6 a 18 anos, feito em 2009, portanto há 2 anos. Garotos de 6 a 18 anos.
A televisão ganha dos videogames 41 a 28. A televisão aperta com os celulares, ganha de 37 a 30. E a televisão perde feio para a internet, 56 para a internet, a 21 para a televisão, evidentemente considerando que 2/3 desses usuários são multitask, ou seja, estão vendo como todo mundo, como minha filha, vendo televisão, internet e vários outros gadgets ao mesmo tempo. A internet, ela se aproxima da televisão, ela também lança desafios sobre ela. Isso que eu queria mostrar agora leva, se você me permite, uns 3 minutinhos, mas é uma comparação que o YouTube faz com a televisão. No mundo atual, com multiplataformas, em que fazemos várias coisas ao mesmo tempo e onde a mídia é fragmentada, os consumidores estão sujeitos a constantes distrações. Assim, o envolvimento se converteu numa métrica essencial para a mídia. Por esta razão, o YouTube decidiu investigar como variam os níveis de atenção dos consumidores entre o YouTube e a televisão. Os consumidores se envolvem mais com o conteúdo do YouTube do que com o da televisão? E se for este o caso, quais são as consequências para os anunciantes? E por último, qual é o impacto da publicidade no YouTube e na televisão de forma conjunta? Para isto, o YouTube trabalhou com a OTX e estabeleceu uma parceria com a Mindshare, a Motorola e a GM Corsa para realizar um estudo revolucionário, em que 4 metodologias independentes foram combinadas para explorar e demonstrar o valor do envolvimento dos usuários com o YouTube. Nós, primeiramente, analisamos as respostas dos consumidores utilizando medidas biométricas, uma técnica comprovada cientificamente que, a partir da medição do pulso, da transpiração, do movimento e da respiração, avalia os níveis tanto de atenção quanto de envolvimento. Também analisamos onde os consumidores fixavam o olhar através de um rastreamento ocular do YouTube. Entrevistamos várias pessoas detalhadamente sobre publicidade no YouTube e na televisão. Por último, realizamos uma pesquisa online para criar painéis de usuários que foram expostos a diferentes tipos de publicidade, tanto no YouTube quanto na televisão, ou em ambos, e fizemos uma série de perguntas a eles. No total, entrevistamos 1.800 pessoas. E quais foram os resultados? Em geral, a atenção dos usuários é 1,5 vezes maior no YouTube do que na televisão. Os níveis de envolvimento no YouTube ampliaram-se em 140% em relação à televisão, tanto positiva quanto negativamente. No YouTube, os usuários percebem a presença de anúncios não somente na página inicial, mas também nas páginas de exibição. Estas são boas notícias para os anunciantes porque níveis mais altos de atenção e envolvimento geram índices de penetração e reconhecimento mais altos também. Assistir a um anúncio no YouTube aumenta os níveis de memória e retenção em até 14% em relação ao desempenho desse mesmo anúncio assistido somente na televisão. A combinação de anúncios no YouTube com os mesmos na televisão elevam mais a percepção de marca do que a televisão, até 4 vezes mais alta do que a televisão isoladamente. Anunciar no YouTube gera também um efeito de halo da marca. Consumidores percebem as marcas como mais jovens, dinâmicas e inovadoras quando as veem anunciando no YouTube. Finalmente, a combinação do YouTube com a televisão também torna os consumidores mais propensos a comprarem a sua marca. A pesquisa mostra que o YouTube é uma plataforma para publicidade avançada e envolvente. Seja em conjunto com a televisão ou isoladamente, as pessoas percebem os anúncios no YouTube. Isto pode levar a uma maior penetração e, finalmente, a uma percepção mais positiva da sua marca. O que o YouTube pode fazer pela sua marca? Ok, Nelson já está me alertando que eu tenho 5 minutos só, então eu vou apressar, mas então você vai dizer, não, mas todo mundo tem televisão e nem todo mundo tem YouTube. Portanto, por isso eu reservei 30 segundinhos para mostrar o crescimento. Quando nós estamos falando de um cenário de convergência, evidentemente que nós temos que ver quem tem acesso aos players dessa convergência. Esses números são muito recentes, são de março desse ano. A TV por assinatura no Brasil